Olá, boa tarde. Sou Milene Coura, jornalista, para quem ainda não me conhece. A gente está aqui ao vivo, esperando aqui as pessoas entrarem. Agora a gente vai conversar sobre autismo com as pedagogas Lourdes Dias e Andréia Pressotti. Estou só aguardando elas entrarem aqui para a gente poder começar a conversar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar e conversar aqui com a gente. A gente que agradece o convite, né? A gente está muito feliz. A Andréia está aqui do meu lado. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Eu vou estar com você. A Andréia vai estar aqui junto com a gente, no cantinho aqui, por causa da câmera e do espaço, tá certo? Tchau! Tá ótimo. Tá ótimo. Será que a gente consegue... Vamos lá, então. Para a gente começar, você poderia primeiro começar se apresentando brevemente para quem está assistindo a gente e de repente ainda não te conhece? Sim. Eu sou Lourdes Dias, né? Meu nome completo é Maria de Lourdes Dias, mas todo mundo me chama de Lourdes Dias. Estou na área do autismo há mais de 25 anos. Minha formação, eu sou pedagoga, especialista em educação especial, especialista em psicopedagogia, especialista em autismo, mestre em psicologia do desenvolvimento, né? E caminhando aí para um doutorado. Faço atendimento clínico, eu e a Andréia, né? Temos a Aprender Clínica Psicopedagógica há 10 anos aqui em Taguatinga. Então, assim, a gente tem uma larga, né, uma vasta experiência. Já dentro da Secretaria de Educação, já trabalhei como coordenadora de precoce, já trabalhei em sala de aula, já trabalhei em sala de recurso, já trabalhei como coordenadora do Centro de Ensino Especial aqui de Taguatinga. E hoje eu trabalho na equipe especializada de apoio à aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação, atuando tanto na clínica quanto na Secretaria de Educação. Entendi. Tem bastante experiência, então, né? Para a gente poder Sim, tirar bastante dúvidas. fica à vontade. Estou aqui para isso. É muito Então, bom, né, ter esse espaço, falar um pouquinho do que a gente sabe, né, do método, daquilo que a gente tem estudado durante uma vida, né? Então é muito é bom poder estar aqui com você e falar disso. Obrigada pela oportunidade. verdade. Ó, a Sandra está assistindo a gente, ela é professora de Casa da Criança Feliz. Está se apresentando, o pessoal está aqui já conectado, assistindo a gente para poder participar. Mandem suas perguntas. Para a gente Sim. começar, existe muita dúvidas, né, acerca do autismo, por exemplo, na questão do diagnóstico. A partir de que idade é possível diagnosticar que uma criança tem autismo? Tem muita controvérsia, né? No nosso país há uma resistência muito grande com o diagnóstico precoce. Então, a gente tem um MCHET que vai de 0 a 18 meses. Então, assim, existem comportamentos que se pode identificar muito cedo. Na verdade, são escalas de rastreamento e não de diagnóstico. Há uma diferença entre você rastrear sintomas do autismo e você diagnosticar. O que precisa ser feito o mais rápido, o mais cedo possível, é esse rastreamento dessas características, desses sintomas que a criança pode apresentar e encaminhá-la para a intervenção. Porque hoje já se sabe que a intervenção precoce, ela previne e muito, né? E tem um preditor muito bom de desenvolvimento. Então, quanto mais cedo essa criança for ir para a intervenção, melhores serão os resultados. A gente fala da plasticidade. Então, assim, em outros países, né, que se tem essas escalas de rastreamento, essas escalas de rastreamento, elas estão em creches, elas estão em escolas. Então, quanto mais cedo e mais simples a escala de rastreamento essa criança for identificada com esses sintomas, quanto mais cedo se faz as intervenções, melhores os resultados. Então, no nosso país tem uma resistência. Não, vamos aguardar o desenvolvimento. Daqui a pouco ela vai falar, daqui a pouco ela vai, né, apresentar isso, aquele. Mas, na verdade, o que se sabe do autismo hoje, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo o processo de intervenção,
melhores os preditores. Certo. E quais são os profissionais assim que você destacaria que são essenciais nessa primeira intervenção, logo quando a criança é pequena? Eu acredito que hoje se tem que profissionalizar em autismo. Isso é uma fala minha. Então, aqui dentro da Secretaria de Educação em Brasília, a gente tem a intervenção precoce. São profissionais da educação que estão nesse processo, é um atendimento gratuito. Se esse profissional souber o que fazer, não tem por que ele não intervir, tá certo? Eu gosto muito e essa intervenção precoce, porque para a intervenção, a gente sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar. E aí a gente fala do psicólogo, nós falamos do terapeuta ocupacional, que é alguém muito importante nesse processo, nesse primeiro momento, né, a nível particular, ele que tem essa intervenção. E o psicólogo também. Uhum, certo. Para as mães, né, que ficam preocupadas em relação, porque no nosso país tem muita questão de não querer dar o diagnóstico, né? Sim, Por existe questões que a uma criança é grande... pequena. Existem várias Isso. questões que envolvem. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Tá. E aí, relacionado, você acha mesmo que, por exemplo, uma criança que é pequena, que, por exemplo, diagnosticada com autismo, ela fica estigmatizada? Ela sofre, tem mais dificuldades, de repente, de relacionamento? Por que não querem, por exemplo, diagnosticar o quanto antes? Eu não sei falar, assim, porque no nosso país a gente vive muito a questão da abordagem. Qual a abordagem que você segue? Qual é o seu sistema de crença? A gente tem muito essa questão da individualidade interferindo no processo, né, terapêutico, profissional, e a gente vê que tem muita questão do individual, o que eu acredito, o que eu consigo. Eu gosto muito de estar com essa família, e dentro dessa família eu verifico o que essa família espera disso tudo. Hoje, então, assim, por que, será que uma criança ela pode ter uma hipótese de diagnóstica de autismo com 1 ano e depois não ser autismo? E ela tem que continuar com essa hipótese? Não precisa, precisa. Então, eu acho que é uma questão de reflexão também. Eu acho que o que precisa estar claro é que nós, a partir do momento que não diagnosticamos, que não verificamos esses sintomas, que a gente não intervém, o prejuízo dessa criança é muito grande. Então, eu posso ter uma criança que apresenta um isolamento, que tem uma dificuldade de linguagem. Eu já passei por isso. A época ele tinha o quê? Uns 3 anos. E ele veio com autismo, com a questão do autismo para a clínica. Quando nós fizemos todo o processo, era um TDAH mais severo. Não era o autismo. Por quê? Para estar dentro do autismo, e aí não é o falar que ele é diagnosticado e esse diagnóstico vai provocar essa situação, mas isso da própria pessoa que está dentro do autismo. É uma dificuldade de relacionamento social. Então, se nós formos falar da pessoa que está dentro do espectro, ela pode ter uma boa linguagem, ela pode ter uma boa comunicação, ela pode não apresentar comportamentos estereotipados, mas ela tem uma dificuldade de relacionamento. Ela tem uma dificuldade de fazer parte, de estar com o outro, de compreender essas relações, né, mais subjetivas. Então, eu acredito que não é o diagnóstico que vai provocar isso na pessoa, né? Mas até porque eu acredito que a pessoa que está dentro do espectro, se essa família tem um olhar diferenciado e olha para a individualidade, para o ser humano, o diagnóstico ele não é tão forte. Então, eu vejo a pessoa pelo autismo ou eu vejo a pessoa pela pessoa? Então, eu acredito que essa é uma grande pergunta e essa é uma das minhas bandeiras de defesa, né? Então, vamos supor, eu estou num ambiente escolar, você conhece o autista do sexto D? Não, quem? Eu conheço quem do sexto D? Então, quando o diagnóstico vem em primeiro lugar, o ser humano fica esquecido. E eu acredito que, independente do diagnóstico, eu preciso ver o humano. Então, dentro da nossa clínica, dentro do nosso método, o humano vem primeiro. Independente daquilo que ele apresenta, eu preciso entender e compreender porque ele precisa de uma mediação que vem de fora, ele tem uma desorganização interna.
E ele precisa que esse outro organize o ambiente para que ele tenha melhores preditores de desenvolvimento ao longo da sua história. Então, se faz um diagnóstico e essa criança fica estigmatizada, depende, porque eu acredito que inclusão também começa em casa. Eu estou vendo a criança ou estou vendo só o diagnóstico dela? Essa criança está sendo tratada pelo diagnóstico dela ou como ser humano que faz parte dessa família? E eu acredito que isso precisa ser revisto também. Não é o fato de diagnóstico que vai condenar alguém. Sim, o diagnóstico seria mais por causa dessa questão das intervenções que você mencionou. A Sim, gente tem vários professores assistindo a gente, de diversos lugares do Brasil. que E a bom. Sandra perguntou se os sinais são claros. Eu estou tanto tempo na área que, para mim, os sinais são muito claros. O que eu preciso perceber? Então, hoje, a questão da linguagem ela foi retirada. Nós temos hoje uma díade, né? Não mais uma tríade. Por quê? A grande questão da pessoa com autismo é a comunicação. A linguagem, a gente tem diversos níveis de dificuldade, mas a grande questão é comunicação. Eu posso ter a linguagem, mas A gente tem um probleminha na conexão aqui. Vamos ver se ele vai estabilizar de novo. Oi, a gente teve uma interrupção no vídeo, no seu áudio, na verdade. Você estava falando da questão da linguagem, sim. E essa da linguagem, comunicação. isso, o que a gente precisa ver é a questão da comunicação e a questão da interação social. Porque tem muita gente que fala assim, mas ele interage, Lutz. Quando você olha, ele realmente está no paralelo. É uma criança que corre junto com as outras crianças, mas que não entende o conteúdo da brincadeira. Por que ele está correndo? Quem ganhou? Então, se tem um coleguinha correndo, ele sai correndo atrás do colega. Mas quando chegou na linha de chegada, ele não comemora se chegou por último, se chegou primeiro. Ele não entende o contexto da situação. Então, o que a gente vê muito, a maior dificuldade é de leitura de ambiente, leitura do outro ser humano e leitura de si mesmo. Se compreender e compreender o outro. Então, eu acho que a questão do diagnóstico, principalmente desse adulto, né, dentro do espectro, que até não passou por esse diagnóstico quando criança, a maior dificuldade que a gente encontra está nesse nível. No processo da comunicação, no sentido de compreender e conseguir fazer uma boa relação com esse outro, e nessa questão de pertencimento, de perceber o outro, de perceber as sutilezas sociais, porque eu leio você, você me lê, né? A gente tem um cérebro que vive no outro para fazer a leitura do outro. E o nosso menino ele tem dificuldades exatamente nesse ponto. Então, quando eu penso num diagnóstico, ou quando eu penso num processo avaliativo, que eu estou com uma criança, é muito nítido, muito claro. Por quê? Ele até olha para a minha sala, cheio de brinquedo, ele até compartilha, mas quando ele vai fazer alguns gestos, ele não divide comigo. Ele acha a bola legal, ele vai brincar com a bola. Ele não volta para me mostrar a bola. Né? Ele acha um celular ali, ele pega o celular e sai. Ele não compartilha comigo, ele não divide comigo. Ou então ele vê algo que ele quer, ele simplesmente aponta e me manda pegar. Ele não olha para o objeto, olha para mim e faz aquela linguagem não verbal, que nós conversamos mais pela linguagem não verbal do que propriamente pela verbal. Às vezes minha boca diz sim, meu corpo está dizendo não. Então, essas pessoas, elas têm muita dificuldade com essas sutilezas sociais. Consegui me fazer entender? Perfeitamente. Bastante interessante. A Maria aqui comenta que, como profissionais de educação, vocês têm que ter um olhar sensível em relação às especificidades das crianças, né? Sim, sim, com certeza. E aí, a gente tem aqui mais uma pergunta, só que ela subiu aqui, deixa eu pegar. A Sandra comenta que tivemos um bebê que se balançava o tempo todo e balançava as mãozinhas. Também não gostava de barulho. E ela fala que era um bebê.
Em bebês, você já consegue perceber os sinais? Sim, sim. É, é, existem estudos, né, muito recentes. O teórico criou o MCHAT, que é a base do rastreamento do autismo no mundo, que é essa escala de rastreamento do MCHAT. Ele cita alguns comportamentos e esses comportamentos eles começam muito cedo. Por exemplo, contato de olhar. Esse contato de olhar, né, de leitura do outro, a criança está mamando ali no peito da mãe e ela mantém uma comunicação não verbal com aquela mãe com um olhar sustentado. Tá certo? Essa criança, quando ela busca algo, quando ela está no berço, que a mamãe vem pegar, ela não quer ir no colo da mamãe, ela prefere ficar no berço com seu, como é que se diz, brinquedinho lá. Então, existem testes em relação também a esse contato de olhar, o que chama a atenção do outro. Tem um teste muito interessante que foi feito, esse teste chegou a passar em canais abertos, que quando o bebê olhava para a imagem da mãe, ele mantinha o contato de olhar. Crianças que tinham maior dificuldade, que estavam dentro do espectro, a hora que ele via o humano, ele mexia a mãozinha para que voltasse para o brinquedo. Então, esse interesse pelo objeto, mais do que pelo humano, é uma das características que a gente mais verifica. Ela falou dessa questão do corpinho, ficar, né, estereotipias com as mãos. Esse também é eu não acredito que não resume, o autismo não se resume a esses movimentos estereotipados, mas que faz parte também, porque tem criança que não apresenta isso, mas que você consegue observar que ela fica horas brincando, quietinha lá, e quando alguém vai buscar, ela não quer estar junto. Então, essa é a maior dificuldade. Então, desde bebê, eles já apresentam uma dificuldade em estar com o outro, em dividir com o outro, em fazer brincadeiras. Então, quando a gente vai observar essa criança com esse olhar mais sensível, e aí a gente também, no contexto escolar, eu trabalho com meninos maiores, já no 6º ano, a gente observa a dificuldade em fazer parte, a dificuldade em entender essa quebra de rotina, né? E o bebê também traz isso. Então, primeiro a gente vê ali nesses primeiros anos esses sintomas, vai crescendo e você vê também os mesmos sintomas, claro, se apresentando de uma forma diferenciada. Essa criança acorda às 6 da manhã, depois que ela acorda, ela brinca meia hora no berço, depois ela vai para a mamãe. O dia que ela acordar e a mãe pegar, ela já resiste, ela não quer, ela quer manter-se naquela mesma rotina estipulada. Quando a mãe apresenta um alimento novo, ela também resiste. Então, assim, existem várias situações em que dá para a gente observar. Ela prefere objetos giratórios, ou às vezes ela gira, né, dentro, como é que se diz? Gira em torno de si mesma, prefere um balanço, ficar em redes horas. Então, assim, a gente vai verificando, né, que ela vai apresentando esses comportamentos muito cedo. Sim. A Rose comentou que ela trabalhou com um bebê que tinha esse comportamento, mas que não tinha autismo. Depois foi confirmado que não É tinha isso. autismo. E da questão dos rótulos que a gente falou inicialmente, né? É comum ter esses equívocos, às vezes tem alguns sinais, as pessoas começam a se preocupar, às vezes dá os estímulos, faz os tratamentos, né, os acompanhamentos para poder melhorar, e aí às vezes a criança melhora, ou ela de repente foi erro diagnóstico, ela tinha os sinais, mas não tinha autismo, na verdade. É porque o autismo é um espectro. Quando nós falamos de autismo, nós falamos de tantas características que uma criança, por exemplo, que pode ter um TDAH, ele também vai apresentar déficit em teoria da mente, dependendo do nível de severidade desse TDAH. Então, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de algo muito amplo. Mas mesmo sendo tão amplo, existem características centrais, como eu disse. Esse mexer de mãozinha, maneirismo, isso não é uma característica central, é um sinal. Eu vou botar uma cruzinha ali, mas eu não vou poder diagnosticar porque essa criança traz isso. E aí o ideal seria procurar uma TO para que ela fizesse, porque tem criança que tem disfunção de integração sensorial, mas não tem autismo. Tem criança que tem um TDAH muito severo, mas que não tem o autismo. O fato dela correr, dela brincar, ou dela rodopiar,
não quer dizer que ela vai ter o autismo, mas principalmente essa questão do contato de olhar, desse isolamento e dessa dificuldade em estar com o outro. Por isso que também o atraso de linguagem saiu como característica e ficou a díade, que são questões comportamentais, sociais, de interação social e de comunicação, porque a comunicação é a base do relacionamento. Então, é uma das questões, por isso que se saiu, né? Quer dizer, eu tenho linguagem, mas eu não quero falar, eu não quero me comunicar, eu não quero estar com o outro, né? Eu estou com o outro enquanto eu preciso fazer algo, eu tenho uma rotina que eu vou seguindo. Então, essa rigidez comportamental, ela conta muito mais do que o movimento estereotipado da mãozinha ou do corpo. Uhum, correto. A Andressa comentou aqui que como educadora e como professora, ela falou assim, como educadora, como podemos lidar com essas dificuldades das sutilezas sociais? Ela teve um aluno que com ela era muito carinhoso, mas com os colegas às vezes empurrava, batia, não conseguia lidar tão bem. Como os educadores podem lidar com essas situações? A grande questão é essa compreensão do que é o autismo. Se eu compreendo que essa criança tem uma forma diferente de funcionar, uma forma diferente de fazer leitura do ambiente, eu preciso decodificar para elas informações desse ambiente. Às vezes, eu já passei por isso de fazer uma intervenção a nível escolar e aquela criança nem saber que está sendo desagradável com o outro. Por quê? Porque ele não faz leitura e ele precisa que essas coisas estejam claras para ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é quem é o ambiente escolar, o que é esse ambiente escolar, o que os colegas pensam desse comportamento e que esse comportamento é um comportamento inadequado, para que ele aprenda a se autorregular. O que a gente verifica muito? Ele é autista, ele pode bater. Não, não é assim que funciona. Mas eu preciso também ter uma parceria com essa família, ver quais são os comportamentos que se apresentam e eu preciso melhores brincadeiras. Às vezes o colega vem correndo, consegue parar, não consegue parar. Os meninos têm muita dificuldade de autorregulação, não só uma autorregulação a nível emocional, mas de força, de compreender que aquilo pode machucar. E aí eu preciso decodificar essas informações para ele e organizar essas informações. A maior dificuldade na escola, para mim, é uma questão de adaptação ao ambiente, que esse professor pode organizar através de ficha. Se você pegar qualquer método para o espectro, todos eles vão lidar tanto com a linguagem falada quanto com a linguagem visual. Por quê? Para que ela compreenda, porque às vezes eu posso trazer uma fala ou um conceito que aquela criança não conhece. A gente tem crianças dentro do espectro que tem uma fala erudita, que fala de uma maneira e você acha que está entendendo tudo, e quando você devolve a pergunta para ele, ele não sabe nem o que aquilo significa. Então, eu preciso organizar esse ambiente escolar em forma de rotina, em forma organizada, dar opções para ele, porque ele pode estar num ambiente também que pode ser aversivo, o barulho é intenso, ele fica mais nervoso, e aí a forma dele expressar é muito corporal, e ele apresenta esse comportamento. Inclusive, decodificar o que o colega está achando daquele comportamento, porque talvez ele não compreenda. E entender também o quanto é importante fazer amizades, o quanto é bom estar com o outro. Então, o professor ele pode lançar mão de várias, né, estratégias que vai ajudar essa criança a se sentir pertencente dentro desse ambiente. E aí é importante ter esse elo com a família ou com os terapeutas, né, que fazem esse atendimento dessa criança, porque um pode contribuir com o outro e a gente forma uma grande rede no sentido de facilitar esse ambiente para que ele fique bem lá dentro. Uhum, perfeito. A Mariane comenta que a quebra da rotina é um dos pontos que chamam a atenção da criança com espectro. Por que a rotina é tão importante? Porque a rotina organiza. Se você tem uma desorganização a nível interno, se você tem uma dificuldade em fazer leitura dos seus próprios pensamentos, você utiliza marcadores fora do seu próprio organismo para que você fique bem. Então, eu sei que na hora que toca o sinal,
depois que eu lancho, eu tenho todo um ritual. Saiu do... Oi, voltou. E aí eu tenho todo esse ritual. Se eu trago uma rotina muito rígida, eu também vou dificultar para essa criança. O que eu preciso realmente fazer? Eu preciso funcionar como decodificador para essa criança. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá certo. Eu preciso de ter decodificadores. A palavra flexibilidade, ela precisa estar junto dessa rotina para apresentar alternativas para essa criança. Essa é uma experiência que eu tenho vivido muito. Então, eu trago a rotina, organizo essa rotina para ela, mas eu trago a palavra flexibilidade. E eu trago outros cartões adicionais do que pode ser feito naquele momento. Isso acalma, isso tranquiliza, porque a flexibilidade faz parte da rotina. Ela não é algo que surgiu do nada e ele vai se perder. Então, quando eu falo da rotina, eu falo de organização. Organização do ambiente. Se essa criança não tem essa organização a nível interno, eu vou oferecer para ela essa organização a nível externo. E isso ajuda a criança a se organizar e ela funciona melhor. Mas eu posso trazer algumas palavras, né, como flexibilidade, para que ela entenda que naquele momento eu vou ter que ser flexível, eu vou ter que mudar, minha rotina vai mudar nesse momento, por algum motivo, e aí ela também precisa compreender o motivo. Uhum, entendi. A Sandra está comentando aqui que ela acha que, como profissionais da saúde, profissionais de educação, né, eles deveriam ter treinamentos constantes para poder trabalhar com essas crianças, porque eles acabam sendo professores autodidatas. Existem cursos, né, para os professores, específicos para os professores. Sim, nós damos esse curso, viu? Eu trabalho aqui na Secretaria de Educação, faço formação de professores muito especificamente para isso. Então, quanto mais o professor sabe, mais simples fica. Se o professor desconhece como lidar com essa criança e a quantidade de estratégias que a gente pode ter para facilitar a vida dessa criança dentro do ambiente escolar, fica muito difícil. Então, assim, às vezes a gente enfrenta situações, né, aqui na Secretaria de Educação, eu sou meio bombeiro, assim, Lourdes, está acontecendo tal coisa, vai lá. E quando você chega, é tudo tão simples, é porque aquela criança não é compreendida. A Andrea fala assim, os incompreendidos. Por quê? Porque sou eu que vou chegar até ela. Eu tenho que ter essa clareza. Sou eu que vou preparar um ambiente para ela. Vou te dar um exemplo em sala de aula. Isso aconteceu. Chego numa turma, né? Um aluno no primeiro dia de aula, um menino dentro do espectro, muito inteligente, muito esperto. Eu falo para a professora, organize, mostra o lugar onde ele vai sentar, faça uma organização mínima. E aí essa professora, não, eu estou na semana de observação, eu vou ficar observando, quero tirar minhas próprias ideias. Claro, você tem todo o direito de fazer isso. No outro dia o menino estava subindo em cima da cadeira, depois em cima do armário, depois em cima da... subiu o teto da escola. Por quê? Porque os outros meninos funcionam de uma outra forma. Essa criança, ela foi buscando os limites dessa professora. Por quê? Porque o ambiente não estava organizado. Então, esse ambiente, essa criança, ela precisa chegar e esse ambiente precisa estar minimamente organizado. Mas é minimamente mesmo. Para que ela compreenda o que se espera dela dentro daquele ambiente. Isso também funciona muito dentro de casa. Por isso que a gente fala muito de rotina para eles. Porque eu tenho uma desorganização interna. Então, eu sempre digo, os meninos têm uma forma diferente de funcionar que não é igual a nossa. Nós percebemos o colega, nós analisamos o colega, nós sabemos a hora de chegar nele ou não. A hora que a professora faz uma pergunta, a gente analisa se é para responder, se não é para responder, se os colegas vão rir ou não. Ele não faz isso. Ele chega dentro do ambiente, ele se perde ali. E se aquele professor concorda com o comportamento dele, ele vai tocando, achando que está tudo bem. E não está. Então, assim, eu acredito que o professor entra em sofrimento e a criança entra em sofrimento e os pais também entram em sofrimento. É um processo muito dolorido. Então, eu acredito que precisa de informação. Eu digo assim, é como se lidar com uma criança que, como é que se diz? Que não está conseguindo ouvir.
que não tem a nossa linguagem, que fala por libras. Se você não sabe nada de libras, se você não sabe como se comunicar com ela, como que essa criança fica? Né? Se perde todo mundo. E a nossa criança dentro do espectro, ela se comunica muito através do próprio comportamento. E aí é onde a gente também tem uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, às vezes a professora, ele me chutou, ele fez... Dependendo da reação dela, ele vai entender que aquele comportamento está tudo bem. Então, a gente precisa organizar esse ambiente, a gente precisa conversar com essa criança de forma com que ela consiga compreender o que está acontecendo naquele ambiente. Entendi. Certo? Certíssimo. Ian Medeiros, ele fala que tem um aluno que ele foi diagnosticado com autismo, o grau muito leve, porque ele participa das atividades propostas em sala. Quais são os níveis, né, do espectro do autismo? Quais são o grau? Eu não sei exatamente qual é a classe, como é a classificação? Hoje a gente trabalha com 3 níveis dentro do autismo, mas mesmo tendo 3 níveis, igualar os meninos é muito complicado. Eu digo que cada criança ela é uma e ela é única. Então a gente tem o nível leve, o nível moderado e o nível severo. Então, aí se ele é grau 1, né, se ele é grau 2, se ele é grau 3, essa criança que tem o nível leve, geralmente ela tem um cognitivo preservado, ela não traz tantas comorbidades e ela traz muito a questão da comunicação e a questão da compreensão, que é essa questão de estar com o outro. E aí vem problemas como teoria da mente, né? O que é teoria da mente? Teoria da mente, a gente tem, como é que se diz? A gente compreende, é como eu te disse, a gente faz uma leitura de nós mesmos, então eu vou falar sobre mim, o que eu estou sentindo, onde está doendo, onde não, e eu vou falar como eu me sinto em relação a você. Os meninos têm o que o Byron Cohen chama de cegueira mental. Se ele quer fazer algo, vamos supor, ele está lá na sala de aula, né? E aí ele tem uma dificuldade de autorregulação. Passa alguém que ele gosta muito, ele grita: Oi, tudo bem? Então, assim, ele não vai fazer leitura do ambiente, ele vai trazer um comportamento mais inadequado, ele vai trazer uma dificuldade no processo da maturidade. Porque para amadurecer, nós precisamos de situações, nós precisamos do ambiente, e é um ambiente que oferece isso. Se essa criança não consegue fazer a leitura desse ambiente nesse nível, isso gera uma infantilidade muito grande. Então, os meninos, essa dificuldade de amadurecimento, essa dificuldade de compreensão do mundo, de compreensão do outro, é um aspecto que interfere muito na criança que tem um autismo mais leve. Entendi. Eu coloquei o fone aqui só porque algumas pessoas estavam falando que o áudio estava cortando, mas você está me ouvindo bem agora mesmo com o fone, né? Sim, estou te ouvindo. Com Tá. tranquilidade. Perguntaram se, assim, deixa eu só ver a pergunta aí exatamente aqui, se tem mais se o autismo é maior em meninos e por quê? Tem uma maior prevalência, né, nos meninos de 4 para 1. Isso faz parte da literatura, né, tem uma maior prevalência no grupo masculino, no menino. E existe alguma explicação para isso? Assim, tem uma controvérsia imensa aí, né? Se você for, cada um coloca um tipo de. Diz que a mulher tem maior compensação por causa do XX, né? Porque a mãe traz as características, o pai manda o cromossomo X e aquilo ali compensa. Mas também tem outras questões que estão aí imbuídas. Então, na verdade, não existe, eu acho, uma explicação esclarecedora e que justifique esse fato. Agora, os homens, eles têm mais síndromes do que mulheres, né? E mulheres, como é que se diz? A gente tem, por causa desse cromossomo XX, tem um nível de compensação maior. Ah, certo, entendi. A Sandrinha pergunta como lidar nesse entendimento, no lidar com autismo não verbal. Pois é. Quando você vai lidar com autismo, com um autista não verbal, eu preciso arrumar uma forma de comunicação com essa criança, ou com esse adulto, ou com essa pessoa.
Sem comunicação, como que eu vou lidar com ela? Concorda comigo? Eu preciso ter uma forma de comunicação. A rotina, novamente, ela vem nos ajudar. Mas mesmo tendo a rotina, eu preciso ter marcadores dentro desse ambiente. O que faz essa criança se organizar dentro do ambiente são os marcadores. Os meninos, eles usam muitos marcadores para se organizar diante do ambiente, principalmente quando a fala não está presente. Então, eu preciso ter esses marcadores, né? Eu precisaria saber qual é a idade dessa pessoa, é uma criança, é um adolescente, porque dependendo da faixa etária, a gente não vai infantilizar os meninos demais, a gente precisa trazer marcadores. Então, tem professor, por exemplo, quando vai mudar uma atividade ou outra, ele traz só uma mudança da mesa, ou pegar um caderno diferente do outro, aquilo já é um marcador. Então, tem professor que vai para o lance e traz um lencinho, coloca na mesa, aquilo já é um marcador. Então, vai fazer uma transição de uma sala para outra, ele traz uma musiquinha, aquilo já é um marcador. No início dá trabalho? Sim, mas depois que você organiza essa rotina, aí a coisa vai embora. Aí dá muito Ah, certo. boas dicas. A falta de conhecimento realmente nos atrapalha e principalmente prejudica muito o educador, que falaram aqui. Vamos lá, tem a Márcia. Ela fala que o filho dela tem 3 anos e meio, não fala, suspeito de TEA leve, tem HAPM. Quais as terapias indicadas? Pois é, se ele tem um DA leve, se ele fez um exame do Bera, ele fez uma, né, precisa se levar no fonoaudiólogo, no otorrino, precisa se confirmar isso e não deixar só com uma suspeita. Por quê? Porque isso vai determinar a terapia que ele vai fazer. Porque se ele é um DA, ele precisa de língua de sinais. O que os pais têm que perceber é que eles precisam se comunicar. Imagina, não sei onde eu estou, não compreendo o que está acontecendo ao meu redor, não consigo dizer que eu estou com fome, que eu estou com dor, não consigo passar para ninguém nenhum tipo de informação. O que vem? Comportamento. Então eu preciso pensar nessa criança e preciso pensar no tipo de linguagem. Vai ser o PEX? Beleza. Vai ser um tablet? Hoje tem tantos programas de comunicação alternativa que podem ser usados. Ótimo. Então, eu aconselharia essa mãe a buscar esse diagnóstico, se realmente há uma perda auditiva, porque isso vai fazer com que ele caminhe para Libras, né? Ele vai precisar. Uhum. E aí ele vai ter que ter profissionais qualificados, além do autismo, na Libras, que muda muito esse tipo de profissional. Exemplo, eu não trabalho com Libras, mas a gente tem uma amiga que trabalha com autismo e Libras. Por quê? Porque tudo que ela vai fazer o gesto, ela vai trazer, ela vai trabalhar a imitação, ela vai trazer uma série de habilidades e de objetivos que vai alcançar aquela criança. Então, a fono era necessária e a terapeuta ocupacional também. Então, eu preciso olhar para essa criança dentro das necessidades dela. Quando eu falo do espectro, o nível é tão grande, a gente não encontra duas crianças iguais dentro do espectro. Eu preciso ter esse olhar individualizado, e é esse olhar individualizado que vai fazer com que eu alcance essa criança. Eu preciso também compreender que quem vai alcançá-la sou eu. Eu vou arrumar as estratégias. Eu sou a pessoa que está ali com essa função, ele não vai me alcançar. Então eu preciso avaliar essa criança, ver as necessidades dela e de que forma eu vou alcançá-la. Então, assim, quando eu estou com os meus meninos, alguns eu trabalho com habilidades pedagógicas, eles adoram, é festa. Quanto mais leve, mais eles querem brincar. Então, eu tenho um menino que fica 50 minutos na mesinha fazendo atividade pedagógica, que é um sucesso. Tenho meninos que querem brincar 50 minutos. Então, eu preciso dosar isso. A gente fala zona forte e zona fraca. Eu preciso perceber isso. Então, eu tenho crianças que eu faço a adaptação dele de fora para a sala de aula. Tem criança que a sala de aula é o melhor lugar para ele, porque ele gosta do contexto pedagógico. Então, assim, dentro do autismo, porque eu digo que daqui uns dias serão os autismos, porque são vários.
cada um com as suas comorbidades, cada um com os seus prejuízos, cada um com a realidade, porque a família e o contexto onde essa criança vive, as intervenções, a qualidade das intervenções que ela tem, também influenciam bastante. Então, eu primeiro buscaria se há perda auditiva ou não, e depois disso, um fonoaudiólogo, né? Um bom fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, e aí isso ia me guiar para quais profissionais eu deveria buscar. Entendi, muito esclarecedor. A Márcia pergunta se você tem dicas de desfraude para menino de 3 anos e meio não verbal. Pois é, a gente tem uma live muito boa, viu? Vou falar para ela ir no nosso canal. Qual é o nome da live? Quem lembra? Eu não, foi na live. Anota aqui para o endereço do canal. Mas o que ela tem que observar? Primeira coisa, essa criança, ela se incomoda quando está com xixi? Porque quando a gente fala dentro do autismo, a gente precisa perceber qual é a percepção dessa criança do próprio corpo. Ela se percebe molhada? Se ela está com a roupinha, fez xixi, ela tira a fralda quando essa fralda está muito molhada. Ela tem percepção, porque se ela não tem percepção, eu preciso trabalhar outras coisas primeiramente. Que aí quem trabalha é o terapeuta ocupacional, esse profissional que vai perceber, que vai avaliar se tem alguma coisa de integração sensorial influenciando na retirada da fralda ou não. As dicas que eu posso trazer para você é: tudo para mim vem da criança. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, observar os horários dela. Que horário que ela faz xixi? Eu vou passar aí uns 10 dias, 15 dias, tentando montar os horários dela. É de 20 em 20, é de 30 em 30, é de 40 em 40. Que hora que ela faz o xixi dela? Depois que eu organizo isso, eu vou saber que horas que eu tenho que levar, de quanto em quanto tempo eu preciso levá-la ao banheiro. Outra coisa, eu aconselho a buscar histórias sociais, contar a história do banheiro e até mesmo buscar a rotina do xixi para colocar, para ela ver, olha, primeiro você vai pegar a tampa do vaso, você vai levantar, e aí eu vou trabalhando. Só que dentro do espectro a gente trabalha com sucesso, não com fracasso. Se eu for trabalhar só o xixi, aí ela não fez o xixi, depois ela vai fazer na roupa, eu vou reclamar. Então, eu preciso pensar sobre tudo isso. Uma vez determinado o momento de tirar essa fralda, não tem que estressar com roupa molhada, não tem que estressar com esse xixi pela casa. Todo mundo tem que fazer parte disso. Eu tenho que organizar essa rotina dentro do banheiro. Eu vou trabalhar com essa criança de trás para frente. Mas como a gente chama de ensino em cadeia, ensino em corrente? Porque eu vou trabalhar com sucesso. Então, primeiro eu vou levá-la para fazer xixi, vou aguardar ali uns 5 minutos, ela não fez, vou vestir a roupinha, daqui 10 minutos vou levar de novo. Quando a gente vai fazer a retirada da fralda, precisa estar todo mundo atento. A família como um todo. Por quê? Porque se um não pode, quando a gente retira para valer, é uma briga que a gente tem que ser muito mais perseverante do que eles, para não desistir. E tem uma live do nosso canal Acreditar, método Dias Presotti, Acreditar Mais. Isso no Instagram. No Instagram. E nós temos uma live. É só colocar Acreditar Mais. E aí Ela não tá com. Ela tá assistindo a gente pelo celular dela também, não tá? Que eu achei que eu vi o login, porque eu podia escrever aqui. Escreva. De qualquer forma, a gente pode compartilhar um post depois também, com o login do canal de vocês, direcionando as pessoas certinho. De repente, para os conteúdos que vocês quiserem, aí a gente reposta aqui na chave da questão. A gente tem várias dicas no nosso canal, né? E assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar podendo, né, falar do nosso trabalho, que é um trabalho feito com muita dedicação, muito estudo. É uma história de vida, a minha história com os meninos. Muito linda a história. E várias pessoas comentaram, eu também preciso de dica para desfraude. MG Lima fala, como respeitar o tempo e as necessidades das crianças autistas sem acabar excluindo as demais crianças?
Eu não consegui te ouvir. Tá me ouvindo Cortou. agora? Tá me Sim. ouvindo? Tá. Pô. Então, vou repetir a pergunta. MG Lima, como respeitar o tempo e as necessidades da criança autista sem acabar excluindo as demais crianças? Pois é, o que a Lei Berenice Piana, né? E aí a gente está falando, acho que acredito que seja um professor que esteja falando. Essa criança, ela realmente precisa de um mediador nos primeiros momentos, até a adaptação. Quando a gente fala de inclusão, né? E eu gosto muito da Montuan, o fato de uma criança precisar de mediação, a outra não precisa, a gente precisa analisar o caso daquela criança. Não é toda criança que vai. Tem criança dentro do espectro que é até mais rápida do que outras. Você precisa planejar uma atividade para a turma e 10 atividades para ela. Então, eu acredito assim, se essa criança específica que você está falando precisa de um tempo maior, precisa de uma organização maior, esse professor precisa de um mediador dentro de sala de aula que vai monitorar e ajudar e auxiliar essa criança. Em Brasília, a gente tem um jovem educador social. Não sei como funciona fora de Brasília, mas a maioria dos nossos meninos, eles necessitam desse processo de mediação até com aquela adaptação dentro desse contexto escolar. Mas não é o fato dele atrasar que eu vou retirar. Adaptar, eu acredito que inclusão é isso, é ver as necessidades, e em cima das necessidades, fazer uma adaptação do ambiente onde todos ganham. Certo? Eu acredito bem por aí. A Rose perguntou como lidar com um adulto autista. E aí, pelo que eu entendi, é marido dela. Pois é, nós temos aqui, né, muitas pessoas que vêm até a clínica, a gente tem uma equipe multidisciplinar, e aí Uma quando vem. observação que ela colocou foi que ele nunca fez tratamento. Pois é muito difícil. Eu vou falar para você, o que que a gente vive aqui? A gente vive pais que vêm buscar o diagnóstico do filho e depois se percebem o quê? Dentro do espectro. Isso acontece só com pais, não acontece com mães também. Acontece muito mais com os pais. A gente tem pais que buscam terapia e isso ajuda muito, porque ele traz muitas mágoas e muitas situações, né, que ele viveu durante a vida inteira, e isso fez com que ele se fechasse ainda mais, né, porque por enfrentar a vida de forma mais brutal. E aí, o ideal é conversar com essa pessoa, né, e começar uma terapia de casal. Por que não? Vamos os dois ao terapeuta. Talvez você. Eu falo, olha, eu trabalho com adultos, mas porque começou comigo muito cedo, viu? E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um adulto que terminou o curso de jornalismo agora. E eles funcionam Olha muito que assim. legal. A mãe dele falou para ele assim: olha, você vai procurar emprego. Ele não quer procurar emprego. Então, mas você vai fazer concurso. Ele também não quer fazer concurso. Mas o que que você quer? Não sei, alguma coisa vai aparecer e tal. Aí ela me ligou, Lourdes, eu preciso que ele entenda e tal. Eles têm muito disso. Eu falei para ele: chegou o momento que você tem tantos anos e precisa fazer tal coisa. Então tá, ou você bate procurando emprego ou você faz concurso. Ele pensa, tá, vou fazer concurso porque eu não tenho que lidar com ninguém. Sim, então eles precisam ter essa opção. Se ela chegar e falar para ele, você vai para terapia porque você tem características autistas, ele vai se fechar e com certeza não vai querer ir. Se ela dizer, olha, eu preciso de ajuda, vamos ao terapeuta, talvez dessa forma ela consiga fazer algo. Né? Então a gente a esposa começando com uma terapia familiar por causa dos filhos, por alguma coisa, até que a gente consegue atingir, esse terapeuta vai conseguir atingir. Quando eu digo nós, gente, é porque a gente é uma equipe multidisciplinar, tá bom? Aí tem psicólogos, ocupacionais, tem todo mundo aqui. Perguntar, eu tô preocupada só com o tempo, não sei vocês. Eu queria que você me oportunizasse falar um pouquinho do nosso curso. Claro. Nós vamos abrir o carrinho agora em maio, né, no final agora. Como é que se diz? Qual é a data? A gente vai abrir dia 28.
E nós vamos fazer uma grande promoção para as mães, né? Esse curso, ele é muito bom. A gente esclarece tudo que a gente conversou aqui. Nós vamos falar lá no curso de uma forma muito mais organizada, claro, e mais sistemática, com muito artigo, muito material atualizado. A gente ainda está estudando, se aprimorando, né? Eu acho que todo dia é dia de aprender. Então, eu queria dizer que para quem estiver com a gente aqui agora, que quiser buscar esse curso, eu tenho certeza que não vai se arrepender. E dentro desse curso, é um curso muito preparado para essa questão da rotina em casa, de entender essa rotina, porque ela não precisa só estar em casa, ela também precisa estar dentro da escola e na maioria dos ambientes, até que essa criança compreenda esse mundo. Tá certo? Tá certo. E ele é voltado para professores, pais, mães, para todo mundo ou para alguém específico? Oi? Não, O público-alvo. O público-alvo, a gente tem, esse primeiro curso a gente está trabalhando com os pais, mas a gente Com tem os muitos pais. professores com os pais, a gente tem muitos professores que também estão, estudantes também que estão, né, psicólogos que estão no curso, e a gente está tentando fazer com que assista a essa grande maioria, principalmente quem quer entender do método, como esse método funciona, como ele realmente atinge essa criança e de que forma organizar um ambiente de casa, organizar esses ambientes escolares e principalmente a gente vai falar sobre aprendizagens, como ensinar. Ensinar não cabe só ao professor, ensinar também cabe à família. A gente ainda tem muitas perguntas, mas a gente já está quase estourando o tempo. A gente pode... O que eu faço? Eu te mando as perguntas ou a gente pode tentar uma segunda live para vocês tirarem mais dúvidas de quem está assistindo a gente? Participo de uma segunda live com você com muito carinho. Eu queria agradecer, tem vários professores do Marista aqui de Brasília participando, a Maria está participando, então assim, tem muita gente querida que está aqui com a gente também. E tem muita pergunta mesmo. Para quem mandou as perguntas que a gente não respondeu, eu vou anotar todas elas para a gente preparar, programar, ver de acordo com a disponibilidade de vocês a próxima live, e aí a gente começa a próxima live com as perguntas que ficaram sem resposta hoje. Tá bom, Milene. Obrigada, viu? Muito obrigada. E aí, se a gente puder encerrar a nossa live com alguma mensagem para as mães, para os professores que estão assistindo a gente e que estão tendo que lidar com os filhos, né, com as crianças autistas nesse momento, teria alguma orientação, alguma mensagem específica para esse momento do isolamento social que você poderia passar para a gente finalizar o nosso vídeo? Primeiro, compreender os meninos. Compreender que ele não te compreende, que ele não te alcança. Que é você, sim, que vai ter que se organizar para alcançar. Quem vai acolher é você. Ele não vai chegar porque ele não sabe como, ele não tem as ferramentas internas que permitem isso. Então, essa mãe precisa olhar para essa criança não para o diagnóstico. Eu sei que ele tem a sua importância, sim. Mas olhar para a criança que está ali, com o diagnóstico, e não o diagnóstico que tem uma criança. Eu sei que não é fácil, mas olha, não tem um amor, um carinho, uma troca afetiva mais sincera. Porque os meninos, eu falo, eu me emociono, porque realmente eu tenho muita gratidão. Eu acho que por isso que eu sou tão apaixonada por eles, né? Eles aprendem, eles querem, só que eu preciso entender qual a maneira, o como chegar até eles. Alguns dizem, você é muito encantada. Não. É porque eu acho que os meninos eles não são compreendidos. Eles têm dificuldade de compreender e o mundo não os compreende. Então, acho que estar no espectro é ter uma forma diferente de ser, ter uma forma diferente de ver. E somos nós que vamos buscar as estratégias para acolhê-los. Essa eu acho que... E acho que o nome do nosso canal, Acreditar Mais, fala muito disso, né? Preciso olhar para essa criança com esperança. Eu preciso acreditar que é possível, eu preciso acreditar que vai dar certo. Né? Eu acho que é por aí. A gente sente o seu carinho e a sua paixão na sua voz. Ai, obrigada. Eu acho que é nos meus poros. Eu acho que a coisa
E os meninos, eu acho que eles também compreendem isso, sabe? Assim, essa questão emocional, essa questão afetiva, essa questão de acolhimento. Amor, não tem barreira, não, gente. Não, É verdade. não. Maravilhoso. Suas explicações foram muito boas. Acredito que a gente conseguiu esclarecer. Temos mais perguntas para responder. Eu vou anotar todas para a gente poder conversar. E aí a gente vê aí na sua agenda e marca uma nova live para a gente poder tirar Então, as tá dúvidas certo. de todo mundo que estava assistindo a gente aqui hoje. Muito Tá certo. obrigada, viu? Nada, viu? Beijo. Uma Tchau. boa tarde. Boa tarde a todos que Tarde. estão assistindo. O vídeo vai ficar disponível por 24 horas. Vou tentar salvar para a gente postar no IGTV depois e vou anotar todas as perguntas para a gente fazer na próxima live. Muito Tá obrigada. certo. Uma boa Obrigada. tarde